Salve pessoal, vou fazer aqui uma aula explicando os movimentos do Forex do dia 6 e aqui do dia 7, se a gente achar algumas oportunidades também. Estou gravando esse vídeo aqui a 1h20 da tarde, dia 7. Então o dia 6 dá para fazer completo, o dia 7 talvez fique um pouco mais incompleto. Então a primeira coisa que tem que entender é a tendência maior, por isso está o gráfico de 1 hora aqui, né? A gente tem a perna principal, uma pequena mitigação, né? Que seria a correção do movimento. Até que aonde ele quebra de novo o fundo, né? Que seria aqui na frente. Para não ficar tão difícil de visualizar essas quebras de estrutura, eu até vou colocar um tempo gráfico menor, tá? Para a gente visualizar ela de uma maneira mais simplificada, tá? Por exemplo, aqui. A gente tem a quebra de estrutura nesse ponto aqui. Então, essa linha a gente dá o nome de boss, beleza? Que é a quebra de estrutura. Então, quem é o topo que quebrou minha estrutura? O topo que quebrou minha estrutura é esse cara aqui. Então, desse topo até esse fundo é minha perna principal. Então, tudo isso aqui é minha perna primária e o que ele acontece aqui é perna secundária, ou seja, movimento de mitigação. Então, quando eu vou operar, eu sempre vou traçar meu 0 e meu 100% aqui e vou esperar o mercado retornar mais de 50% para eu dar continuidade ao movimento principal. Então, aqui eu tenho outra quebra de estrutura, aqui nesse ponto. Ele quebra aqui na frente, tá? Ou seja, eu tenho novamente um fundo, o topo e o topo que quebra a minha estrutura. Tanto esse quanto esse topo eles são iguais, né? Eu não preciso dizer que esse é mais alto um pouquinho, é a mesma região. Então, desse topo até esse fundo, de novo, agora isso aqui é minha perna principal. Então, eu, opa, eu venho aqui, tá? E de novo essa aqui é minha perna principal. A perna secundária, eu vou desenhar ela em verdinho aqui, só para vocês saberem que é perna de mitigação, tá? Toda isso aqui é perna de mitigação, tá? Seja ela até aqui ou seja ela até aqui na frente, tanto faz. E aqui, mesma coisa. Essa pernadinha que ele deu até aqui é a perna de mitigação, ou até aqui, tanto faz de novo. Então, a partir do momento que ele quebra a minha estrutura, eu vou realocar meu prêmio de desconto, desse topo até esse fundo. E esperar o mercado chegar aqui acima dos 50%, para de novo ele fazer o quê? Quebrar a minha estrutura e me dar uma nova referência. É simples assim. Então eu sempre vou de novo traçar meu prêmio de desconto daqui até esse fundo, tá? Deixa eu apagar esse aqui da frente para não ficar tão poluído. Então, de novo, eu tenho minha tendência principal desse topo até esse fundo. Então, não importa se eu pego desse até aqui ou desse aqui de trás até aqui. É indiferente porque eles são iguais, tá, pessoal? A diferença ali de 20, 30, 50 pontos, ela é muito pequena e não tem por que a gente ficar se atentando a tão poucos pontos assim, tá? E de novo, tendência principal de queda, tendência secundária, né, a perna de mitigação, é alta. Então, por isso que a gente fala que o mercado anda em ondas. Então, aqui, de novo, o mercado voltou mais de 50% e fez mais uma quebra de estrutura. E qual é o topo que quebrou a estrutura? O topo que quebrou a estrutura foi esse topinho aqui. Então, repare que eu não posso puxar desse topo, porque esse topo já é o topo, né? Seja esse aqui ou esse aqui, o que rompeu a estrutura anterior, tá? Então, de novo, minha perna principal é isso aqui, até aqui embaixo, e aqui eu teria a perna de mitigação, tá? Que seria essa perninha aqui. Então, vou tentar fazer padrãozinho todos os dias aqui, para que não tenha, né, não fique nenhum dia diferente. Então, esse topo até esse fundo. Pessoal, aqui, nesse dia de ontem, a gente tem algumas entradas que a gente pode marcar. Primeira coisa, eu sempre vou analisar o tempo gráfico maior para ir para o tempo gráfico menor, tá? Então, o que tem que ficar bem claro para vocês, tá, é onde é meu choque do mercado. O choque do mercado é sempre esse último topo que rompeu o fundo, tá? Então, aqui é o choque do meu mercado, o choque macro que a gente chama, tá? Essa região aqui é o choque macro, ele foi rompido aqui no dia 7, hoje que eu estou gravando o vídeo, tá? E vamos lá, então até ele romper isso aqui, a gente não tem uma tendência de alta no mercado, a gente tem tendência de baixa principal e a secundária, que é a mitigação, aí sim ela é alta, né? A gente sabe que o mercado anda em ondas, como eu já falei, e a gente tem aí a tendência do mercado fazer o quê? De novo, voltar mais de 50% do movimento, às vezes ele volta
até os 100% e captura liquidez aqui em cima e rompe fundo de novo. Isso aqui é o normal do mercado até ele reverter, que foi o caso de hoje. A gente pegou um dia de reversão do movimento. Então, não ocorreu essa perna principal e ocorreu a reversão do movimento nesse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui é a swap zone, né? A troca dos vendedores pelos compradores. Então, pessoal, identificando pontos aqui onde a gente poderia fazer vendas, tá? A gente tem o primeiro ponto sendo esse order block aqui, tá? Que é um ponto interessante de venda. A gente tem aonde mais? Essa parte aqui ela é bem interessante. Como ele está muito grande, eu vou ter que refinar ele num tempo gráfico menor, tá, pessoal? Então, você atende que às vezes o 15 minutos ele fica muito grande, você não consegue pegar alguns detalhes. E essa região aqui, que é a de extremidade, ela é bem importante também. A gente tem que marcar ela aqui na frente, tá? Então, são algumas regiões aí no gráfico de 15 minutos, tá? Opa. Ajeitei aqui. Aqui a gente vai refinar eles. Então, essas três marcações são do de 15. Na questão de compra, pessoal, a gente não está vendo agora, porque a gente está na tendência principal de queda. E se fosse para comprar, a gente tem que esperar o rompimento de algum topo. E aqui o mercado subiu reto. Então, até ele fazer um fundo e romper topo, a gente não tem operações de compra, tá? Então, vamos lá. Tempo gráfico um pouquinho menor. Então, vamos para os 5 minutos. Ó, isso aqui a gente pode arrumar. Então, refinando isso aqui, ele vai ficar até aqui embaixo, né, como uma região do order block. Então, logicamente, você pode fazer, deixar ele todo marcado, vir aqui e refinar depois para isso aqui, ali no intraday, ver como o mercado vai se comportar no dia. A gente pode marcar até uma região interna a outra, ou seja, fazer a marcação assim, tá? Duas marcaçõezinhas, não tem problema nenhum, desde que você entenda o que você está fazendo, tá? Ou você escreve, ou muda de cor. Então, você pode vir aqui e mudar a corzinha dele, por exemplo, a vermelha que está refinada nos 5 minutos. Aqui, pessoal, o último candle positivo que antecede a queda é isso aqui, só que eu tenho que marcar com um pavio também, porque senão não tem lógica eu fazer a operação. E aqui, pessoal, ainda tem um outro order block que antecede o movimento de imbalance, né, que é um desequilíbrio no preço. Então, como eu estou marcando os 5 minutos de vermelho, né, eu posso até tirar esse aqui e copiar e colar esse aqui, ó, duas zonas importantes para eu estar analisando o dia de ontem, essa aqui e a de cima. Então, acaba englobando uma na outra aí, essas regiões, tá? Essa de cima nem vou marcar agora, porque vai ficar para o dia 7, então depois a gente chega lá. Então, vamos lá. O que a gente poderia ter feito ontem? Vamos lá. O mercado abriu, já mostrando que ele queria mitigar, começou a subir muito forte. Então, como a gente faz entrada em tempo gráfico menor, a gente vai lá para 1 minuto agora, que é olhar realmente o dia de ontem. Analisar o que o mercado fez no dia de ontem. O mercado subiu, né, bem forte, voltou um pouquinho, subiu de novo, fez aqui um movimento de base, né, movimento lateralizado, tá? Então, muita gente representa assim, eu não sou muito fã, mas enfim, aqui e subiu de novo, tá? Ele desceu, não rompeu o fundo, subiu de novo, desceu, subiu. Renan, cheguei num POI, tá? POI são essas zonas que eu marquei tanto de cinza quanto em vermelho aqui, tá? Eu poderia fazer uma venda? Se você fizer uma venda aqui, a gente chama de venda de risco. O que é uma venda de risco? Você não tem nenhum indício de que o mercado vai reverter para a queda. Você simplesmente deixa a tua ordem lá e você poderia tomar stop aqui tranquilamente. Seria o primeiro stop aqui, o segundo aqui, tá? Tranquilamente. E essa terceira aqui pagaria você, tá? Então, simplesmente vai deixar uma ordem de venda, por exemplo, aqui nos 50% com o stop aqui atrás. Então, é um stop aí de 150 pontos, por exemplo, tá? Seria o primeiro stop. O segundo stop seria nessa região aqui, porque ele não pagaria tudo, seria um stop ali na frente de 80 pontos, tá? O stop seria pego aqui. A operação teria pago 4,5 para 1, tá? É um risco-retorno já que eu acho bom. Chegou a pagar 360 pontos com 80 pontos de stop. Eu não consideraria essa operação de stop, mas tem gente que quer buscar um risco-retorno maior, tá? Pelo fato de estar 80 pontos, você poderia dobrar a tua mão, tá? Nosso stop ali, né, até 200 pontos é bem aceitável, tá? 80 pontos está menos da metade. Então, seria uma operação aí, basicamente, se você multiplicar aqui por 2, 720 pontos de lucro, né, com a mão dobrada. Eu não jogaria fora, tá? Sendo bem sincero. E a terceira operação seria essa aqui, tá? Essa aqui, se você apregoasse no 50%, ela pegaria só aqui na frente,
tá? Com o stop aqui atrás, ó, um stop mais um pouquinho maior, 175 pontos, e chegou a pagar mais ou menos 600 pontos aqui na frente, tá? Um risco retorno de 3,5 para 1. Essa aqui seriam as operações de venda seguindo o operacional do Forex. Somente venda olhando o dia anterior, tá? Então seriam 3 POIs, logicamente esse cinza aqui é um POI de dentro, seriam todas operações de risco. O que é a operação de risco? De novo, você vai deixar a tua ordem apregoada e ponto, vai bater as ordens de venda, você vai colocar 3 ordens de venda no gráfico, 1, 2, 3, e vai deixar lá e você não vai mexer, não vai esperar nada, não vai nem ficar olhando o gráfico durante o dia, tá? Só vai olhar depois que acionar a tua ordem para você dar teu take, tá? Então você já pode deixar posicionado essas ordens apregoadas às 9 horas da manhã, hora que abrir o mercado. Se então fosse fazer as operações aqui de ordem de risco, pessoal, a gente teria aqui menos 150, deixa eu abrir a calculadora aqui. Então, menos 150. Essa aqui, bateria com a mão dobrada e não tomaria stop, então aqui seria mais ou menos 600 pontos, porque a mão dobrada vale mais, né? Então, mais 600 pontos. E essa aqui seria com a mão normal por conta do valor de stop, mais aí uns 500 pontos, bem tranquilo, daria para pegar, tá, pessoal? Então, mais 500 pontos, você teria só de entrada de risco 950 pontos de lucro no dia de ontem, tá? Isso aqui seria somente entrada de risco. Se fosse fazer entrada por confirmação, né, ou entrada esperando algum sinal do mercado, a gente teria algumas diferenças, tá? Por exemplo, nesse POI aqui, você não faria nada porque o mercado não apresentou nada para você. Então você simplesmente excluiria ele. Nesse POI aqui, você tomaria stop e não pegaria lucro. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado veio aqui e apresentou a barra de força, você poderia vender aqui, só que aí teu stop não ia ficar tão barato, tá? Então você não dobraria a mão. Então você aqui tomaria mais um stop. O primeiro stop do dia seria mais ou menos 200 pontos, tá? Então tomaria stop bem tranquilo. A outra operação que daria para fazer se não fosse vender aqui era esperar, né, o mercado fazer o movimento que a gente fez até ontem, né? A gente se antecipou o movimento, que a gente não queria ficar de fora por causa do horário, que ele capturou a liquidez aqui, você entrar aqui com o stopinho aqui atrás, tá? Seria uma possibilidade também de fazer esse trade, tá? Deixa eu deixar marcada a outra entrada ali, para não perder. Eu não fiz essa primeira, eu fiz essa segunda, então a operação é a mesma, né? Então já estava vendo a possibilidade da venda. Mas assim, ele não teve nem um rompimento de choque, pessoal. Então o choque que a gente tem em micro seria o último fundo do mercado. Então seria isso aqui, tá? Só para deixar bem claro aí. E no nosso modelo operacional principal, a gente espera 2 quebras de estrutura, tá? Seria o choque e o boss. Então aqui ou aqui, pessoal, dá para contabilizar um stop só, porque o stop é no mesmo lugar, então você só tomaria ele aqui na frente. Não tem por que você entrar nas duas e tomar 2 stops. Seria um stop só, eu vou deixar aqui o maior, que está de 200 pontos em vez de 140, tá? Deixar o pior cenário. Pessoal, quando você vê aqui a lateralização, né, é o começo aí do movimento maior, de reversão. Você poderia entrar, como ele está num POI já, esperar um sinal de reversão. Então você estopou essa primeira, aqui você teria uma reentrada, tá? Que seria basicamente após uma barrinha de força. Seria mais ou menos vender aqui, com o stop aqui atrás, o stop de 200 e pouquinhos pontos, para pegar essa queda. Pessoal, aqui ele teve o rompimento do choque, tá? A partir do momento que ele subiu aqui e não rompeu o fundo, você obrigatoriamente tem que estopar ele aqui nessa região, tá? Seria um risco retorno pequeno, de 2,5 para 1, tá? Mas seria uma operação aí plausível de pegar. Então, 200 pontos de stop para 500 pontos de ganho, bem tranquilo. A terceira operação, pessoal, é nesse POI aqui, quando ele chegou a mais de 50%, esperaria a barra de força de novo. E aqui faria outra venda, tá? Se esperasse a barra de força, teria que vender aqui, o stop também estaria caro. Então, se esperar o mercado voltar um pouco, vender aqui, o stop já ficou mais aceitável, né? 200 e pouquinhos pontos, tá? E cairia com o mercado de novo, tá? Também não ficaria segurando muito tempo essa venda, porque a tendência está de alta. Como assim? Mas ele não rompeu o choque? Rompeu o choque, mas ele rompeu algum boss? Não. Então, pessoal, de novo, a reversão, eu vou escrever ela aqui, vou desenhar ela para vocês. Como que funciona a reversão no mercado? Isso aqui é uma tentativa de reversão.
Então a tentativa de reversão é exatamente o que aconteceu ali. Então o mercado ele estava subindo. E aqui ele rompeu o choque. Subiu e não rompeu o boss e subiu de novo. Então, quando o mercado faz esse movimento aqui, vamos lá, rompe o choque e não rompe o boss, a gente tem aí um falso rompimento, que é o que a gente opera ali na B3. Isso aqui é um falso rompimento. Para ser um rompimento de verdade, precisa ter esse movimento aqui, ó, a quebra da estrutura do boss. Isso aqui é um padrão de reversão completo. Então, não quer dizer se esse mercado subir até aqui não está errado, ele só não pode romper o topo lá de cima, tá? Então, por que é normal ele subir aqui? Para pegar essa liquidez aqui, tá? É bem normal ele subir e pegar essa liquidez aqui. Mas, se ele fizer isso aqui e continuar a queda, não tem problema nenhum, tá? Então, o mercado ele está em alta ainda. Alta, porque ele não rompeu dois fundos consecutivos. Eu sempre falo que tendências são topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então, eu tenho que ter, no caso, dois topos, dois fundos descendentes. Né? Eu não posso trabalhar com apenas um fundo descendente, que seria o caso ali de trabalhar nesse caso aqui com fundos iguais, tá? Isso aqui não é reversão porque eu não tenho fundos descendentes, beleza? Vamos apagar isso aqui agora. E vamos voltar para cá. Isso aqui seriam as entradas de venda somente olhando o dia anterior. Então, somando aqui, pessoal, fazer um somatório tranquilo aqui. Primeira operação, menos 200. Segunda operação, 500 pontos. Então, menos 200 mais 500. E aqui, mais uma operação aí com mais ou menos 500 pontos, dá para somar. Então, eu fecharia o dia aí com 800 pontos positivos. Porém, entretanto, todavia, tem as pessoas que operam também a compra, tá? E a compra não está errado em operar aqui. Por quê, pessoal? Porque o mercado ele também voltou para baixo dos 50%, que é essa linhazinha azul aqui na horizontal, tá? Onde você pode pegar operações de compra, tá? Não tem problema nenhum, porque a tendência micro é de alta. Só não buscaria rompimento mesmo, tá? Então o que acontece? Aqui nesse movimento, pessoal, voltamos lá para o tempo gráfico um pouquinho maior, para a gente poder visualizar se tem alguma coisa que a gente possa operar aqui. Ó, aqui a gente não tem basicamente nada além desta base aqui que é importante, que é dos laterais. Olhando os 5 minutos, essa base já fica bem mais interessante porque ela se torna aqui um order block, né? Porque ele é um candle negativo que antecipa um movimento vertical de alta aí, né? Uma onda de pulsão de alta. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta aí em sequência. Então ele é um order block. Então quem quiser marcar como base essa região inteira, tá bem tranquilo. Como que poderia fazer a compra nessa região? Então, nossa entrada no minuto, tá? Voltando aqui no minuto, você tem aqui o falso rompimento desse choque. O mercado vem, sobe, ele desce, ele não chega nos 50% dessa base e acaba subindo de novo, tá? A questão é, se ficar barato, vale a pena fazer isso aqui. Tá? Então, até 200 pontos é aceitável um stop, né? A gente está acostumado na B3. O stop é atrás da base. Você teria alvo aqui nesse topo, então não esperaria rompimento. Só vou puxar para cá só para ver quantos pontos daria. Daria mais ou menos aí 715 pontos de lucro para um stop de Opa, desculpa. Um stop de 215 pontos, mais ou menos, 200 pontos, redondo que seja, para um lucro aí de 700 e pouquinhos pontos, pessoal. Dá até para puxar aqui para os 680 pontos. O risco é retorno de 3,3 para 1, tá? Então aqui é uma entrada de compra. Muita gente fala que não trocaria extremidade por meio, mas aqui a gente está vendo operações tanto na compra quanto na venda, né? A decisão que cada um vai tomar é diferente, mas a questão que faz parte do operacional pegar essa operação no meio. Eu, particularmente, eu gosto de esperar mais no meio da base, só que a gente tinha um topo rompido aqui atrás também, né, de operação de pullback, e o stop seria aqui, nessa região aqui, né, acabou estopando por bem pouco ponto. E, enfim, né, poderia até colocar o stop atrás desse fundinho aqui, também um pouquinho afastado,
mas aí acho que ele não pegaria. Mas enfim, o stop correto do profissional do Forex é atrás da base. Se fosse esperar uma barra de força que deslocou o preço, pessoal, aqui seria um pouquinho mais complicado, porque não tem como você comprar aqui. Porque o stop fica muito, muito ruim, tá? Bem ruim mesmo. Então, teria que esperar realmente uma barra de força um pouquinho maior, né? Daria para fazer essa operação aqui, que seria stop, menos 120 pontos. E aí, se você fosse um pouquinho mais corajoso, reentrar aqui após o rompimento dessa barra positiva, com o stop aqui atrás mesmo, para ficar, como eu disse, um stop aceitável, tá? Então seria um stop aí de basicamente 120 pontos e depois um lucro aí de 600 e pouquinhos pontos, porque eu não vou colocar lá em cima, né? Não tem lógica de puxar o máximo do mercado. Voltando, tá? O mercado rompe topo de novo, então se a perna romper o topo aqui, essa perna está validada para operar. Dentro dessa perna, eu tenho algumas regiões para estar operando, que seria, né, abaixo dos 50% dela, obviamente, né? Eu tenho essa regiãozinha aqui desse order block aqui. Opa. Aqui, tá, pessoal? De novo, entrada de risco, deixaria a ordem apregoada e provavelmente aqui tomaria stop se deixasse muito coladinho, tá? Muito colado, tomaria stop. Se esperasse a barra positiva de força, entraria aqui com o stopinho. Daí, como tá baratinho, dá para puxar atrás desse fundo, 90 pontos, 100 pontos, e alvo no topo do dia de novo. Como eu falo, eu não buscaria rompimento. Então, quando o mercado travasse aqui, eu teria saído aqui, nessa região, bem tranquilamente, com mais ou menos 500 pontos, 450 pontos, bem de boa, tá? Então, aqui seria a primeira entrada. Repare que aqui não tem nenhum outro order block, é aqui mesmo o primeiro. E a outra entrada seria aqui embaixo, nessa região aqui, tá? Então, seria aí as entradas a serem feitas, tá? Então repare que aqui na frente ele não pegou a entrada e se mandou, tá? Então até o mercado romper de novo a estrutura para cima, eu não posso traçar um novo prêmio de desconto. Quando que eu vou traçar um novo prêmio de desconto? Quando ele romper essa região aqui agora. Então ele rompe a região aqui na frente, tá? Aí sim eu vou traçar um novo prêmio de desconto. Da onde? Do último fundo que rompeu o topo. Tá? Se eu estiver olhando um minuto, é esse fundo aqui. Se eu estiver olhando um tempo gráfico maior, provavelmente vai ser esse aqui. Tá? Então as entradas do dia 6 aí pelo Forex seriam essas, tá? Essas entradas que eu teria visto aí no mini índice. Ficou alguma dúvida aí? Tá o Eric e o Antônio me acompanhando aí. Se ficou alguma dúvida, pode falar aí, rapaziada. Pra mim ficou bem claro a explicação, bem tranquilo de entender. Muito mesmo. Então esse aqui é o videozinho das entradas do dia 6. O dia 7 eu acho que vou fazer amanhã mesmo. Vou fazer sempre um dia atrasado aí, para não ficar também muito longo os vídeos, tá? Então é Show de isso aí, bola. galera. Fui!